Olá pessoal, tudo certo? O trabalho das transportadoras é muito mais complexo do que parece. E entender como elas funcionam é essencial para garantir entregas seguras, rápidas e com custo competitivo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa parte fundamental da logística e mostrar o que acontece nos bastidores do frete no e-commerce, desde o embarque até a entrega final. Quando a gente fala em transportadora, muita gente pensa logo nos Correios, né? E não é à toa, até porque eles ainda são a empresa com maior cobertura aqui no Brasil. Mas o mercado de fretes cresceu muito nos últimos anos. E hoje a operação logística no e-commerce envolve uma rede gigante de transportadoras privadas, regionais e intermediadores. O papel delas é basicamente conectar a loja e consumidor. É o braço logístico que garante que o produto chegue inteiro, dentro do prazo e com rastreio ativo. Só que por trás disso existe um ecossistema bem estruturado. Coleta, triagem, transferência, distribuição e, finalmente, a entrega, o que a gente chama de última milha. E é justamente aí na última milha que acontecem boa parte dos desafios do e-commerce, atrasos, extravios e falhas de comunicação com o cliente. Hoje o lojista pode escolher entre diferentes tipos de transportadoras e cada uma tem um perfil. Os Correios ainda são os únicos com cobertura nacional completa e serviços específicos para pequenos envios, como mini envios. Mas também existem as transportadoras privadas, como a Jadlog, a Azul Cargo Express, Log, que oferecem serviços rápidos com rastreio detalhado e opções de coleta programada. Nas últimas milhas urbanas, empresas como a Log e a Total Express são fortes no Delivery Express. São aquelas entregas no mesmo dia, muito usadas em capitais e grandes centros. Já as regionais, comuns no sul e sudeste, cobrem áreas em que as transportadoras têm um custo alto ou pouca frequência. E claro, para facilitar tudo isso, o lojista pode usar plataformas intermediadoras, como o Melhor Envio. O serviço centraliza cotações, etiquetas e rastreio em um único painel. O lojista não vai precisar negociar com cada transportadora separadamente. Agora a gente vai entender na prática o que acontece quando uma venda é feita e o pedido precisa ser enviado. Depois de emitir a nota fiscal ou a declaração de conteúdo, a gente já falou sobre a importância desses documentos por aqui, o lojista prepara a embalagem, imprime a etiqueta e faz o embarque. Isso pode acontecer de duas formas. O lojista agindo uma coleta, quando a transportadora retira o pacote direto na loja ou leva até um ponto de postagem. De lá, a encomenda entra num processo que tem várias etapas. Primeiro, a triagem, onde as embalagens são conferidas, pesadas e separadas por destino. Depois, elas seguem para centrais de distribuição, onde elas são roteadas de acordo com o CEP de entrega. A partir daí, a encomenda viaja por centros regionais, hubs e malhas rodoviárias, até chegar no destino final. E por fim, o pacote vai para a rota da última milha, onde o motorista ou entregador faz a entrega ao cliente. Tudo isso pode levar de um dia até mais de uma semana, dependendo da distância, da transportadora e do tipo de serviço que foi contratado. Agora, se tem uma coisa que o consumidor acompanha de perto é o rastreio, né? Mas nem todo mundo sabe o que cada status significa. Então vamos lá, quando o pedido aparece como postado, é porque ele foi aceito pela transportadora. Em trânsito, indica que ele está sendo movimentado entre os centros. E em rota de entrega, quer dizer que o motorista saiu com a encomenda. E entregue é o fim desse ciclo. Só que existem outros status que podem gerar dúvida, como em transferência, aguardando retirada ou devolvido ao remetente. Esses casos acontecem, por exemplo, quando tem erro no endereço ou quando o destinatário não estava disponível para receber. Por isso, entender o significado de cada etapa dessa ajuda o lojista a dar suporte para o cliente e até antecipar algumas soluções, como reenvio, contato com a transportadora ou até a abertura de uma reclamação. E falando em entrega, você sabia que a maioria das transportadoras faz até 3 tentativas de entrega antes de devolver o pedido? Pois é, quando o cliente não está em casa ou o endereço está incompleto, o pacote volta para o centro logístico e uma nova tentativa é programada. E se mesmo assim a entrega não acontecer, o pacote é devolvido para a origem. E em muitos casos, o custo desse retorno pode ficar com o remetente, no caso você lojista que enviou a encomenda. É por isso, gente, que o cadastro de endereço, a conferência dos CEPs e o acompanhamento do rastreio são tão importantes.
A comunicação rápida com o cliente pode evitar prejuízos e melhorar a experiência de compra. Antes mesmo de postar um pedido, é importante saber que a preparação da encomenda é uma das etapas mais decisivas do frete. É aqui que muitos lojistas acabam tendo custo extra, atraso ou devoluções desnecessárias. E tudo começa pela embalagem. Ela precisa ser resistente, proporcional ao tamanho do produto e bem identificada. Produtos frágeis como eletrônicos e cosméticos precisam de uma proteção extra. Aí entra um plástico bolha ou as divisórias internas. Já os itens líquidos devem ser lacrados e protegidos contra vazamento. Outro ponto é o peso e a dimensão. As transportadoras calculam o valor do frete com base nessas informações. Qualquer divergência pode gerar uma cobrança adicional ou até a recusa no embarque. Por isso, medir e pesar com precisão é fundamental. Também vale, pessoal, conferir as regras de restrição de cada transportadora. Algumas não aceitam inflamáveis, aerosóis, bebidas ou produtos perecíveis. E quando o item se enquadra em categorias especiais, como suplementos alimentares ou cosméticos, é importante garantir que toda a documentação esteja correta, seja com a nota fiscal ou com a declaração de conteúdo. Por fim, é interessante incluir dentro da embalagem um contato de suporte e o número do pedido. Isso ajuda o cliente, a transportadora e até o intermediador como o melhor envio. A encomenda é localizada mais rápida caso aconteça algum imprevisto durante o trajeto. A operação logística do e-commerce tem muitos pormenores. Entre os principais desafios estão os atrasos em períodos de pico, como Black Friday e Natal, as diferenças de regras entre as transportadoras e os erros de cálculo de peso e dimensões que podem alterar o valor do frete. E outro ponto é o SLA de entrega. Ele é o tempo de serviço combinado entre o lojista e a transportadora. Quando esse prazo é descumprido, pode acontecer um reembolso parcial, dependendo do contrato. Por isso, acompanhar as métricas e os indicadores de desempenho ajuda o lojista a escolher as melhores parceiras para cada tipo de envio. E se você quiser continuar aprendendo sobre frete e logística, já aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Toda semana tem vídeo novo com dicas para você vender melhor, gastar menos e otimizar o seu envio. Agora, quando a gente fala em tendências e soluções que estão transformando o transporte aqui no Brasil, é importante destacar o quanto esse setor evoluiu nos últimos anos. A gente tem visto o crescimento de soluções fulfillment descentralizado, com centros de distribuição espalhados por várias regiões do país. Isso reduz tempo e custo de entrega. Outro avanço é a entrega expressa no mesmo dia ou no dia seguinte, cada vez mais comum em grandes cidades. E claro, a tecnologia também tem papel central nisso tudo. A gente vê o uso da inteligência artificial para muita coisa. Otimizar rotas, sistema de rastreamento em tempo real por geolocalização, lockers automáticos e pontos de retirada que evitam falhas de entrega. Além disso, cresce a preocupação com a sustentabilidade, com transportadoras investindo em veículos elétricos e as embalagens recicláveis. E para fechar, a dica é: escolha transportadoras que combinem prazo, preço e confiabilidade com o tipo de produto que você vende. Algumas transportadoras têm restrições para itens frágeis, líquidos ou inflamáveis. Por isso, é essencial ler as políticas antes de contratar o serviço. E se você quiser simplificar todo esse processo, o Melhor Envio é a melhor maneira de centralizar suas opções de frete em um único lugar. Com ele, dá para comparar preços e prazos de diferentes transportadoras. A gente tem os Correios, a Jadlog, a Latam Cargo, a Azul Cargo Express, a JT Express, a Buslog e a Log. A geração das etiquetas de frete se dá em poucos cliques, tudo isso sem contrato, sem valor mínimo de envios e com rastreio completo. Aqui na descrição tem um link para você se cadastrar agora. A logística é o coração do e-commerce e quanto mais você entende sobre como funcionam as transportadoras, melhor consegue planejar prazos, reduzir custos e oferecer uma experiência de compra incrível para o seu cliente. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal também. Eu te espero então no próximo vídeo. Até mais!